Eu não preciso de igreja. Jesus não construiu o templo. Jesus não mandou ninguém para a igreja. Fala pessoal, eu sou o pastor Tiago Lopes e fica conosco até o final deste vídeo porque nós temos um conteúdo que te interessa totalmente. E hoje nós vamos falar sobre os desigrejados e web crentes. É comum a gente encontrar no meio evangélico algum alguma coisa, né? Um ex-drogado, ex-prostituta, ex-bandido, mas dos anos 2000 para cá tem aumentado o número dos que se dizem ex-evangélicos. Eu não sei nem se esse termo existe, mas eles são mais conhecidos como os desigrejados. E a quantidade dos desigrejados no Brasil vem crescendo de forma absurda ano a ano. Nós podemos ver isso em uma pesquisa feita pelo IBGE, que no ano de 2003, o número de protestantes que se diziam não frequentar templos era de 0,7%. Mas em 2009, este número saltou para 2,9%, tendo um aumento bem considerável. E em 2017, a estimativa era de que, no Brasil, o número de desigrejados superava já mais de 4 milhões de pessoas. E só Deus sabe como é que está esse número hoje. Mas posso afirmar, sem medo de errar, que esse número só aumenta. Mas quem são os desigrejados? Primeiro, são pessoas que cultuam a Deus nas suas casas sem vínculo a nenhuma denominação. Olha que coisa bonita, né? Segundo, os desigrejados não aceitam qualquer forma de igreja organizada e nem institucionalizada, uma vez que na mente deles, Jesus também não organizou e nem construiu templos. Aprofundando essa ideia, né, para eles, a igreja verdadeira não tem templos. Não tem cultos regulares aos domingos, não tem tesouraria, não tem hierarquia, não tem ofícios, não tem ofertas, não tem dízimos, não tem clero oficial, não tem confissões de fé, não tem rol de membros, propriedades, não tem escolas, muito menos seminários. Eles também descrevem que um dos piores erros é a ineficiência da liderança eclesiástica numa igreja instituída. Haja vista, né, que a organização humana tem de fato falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos e prestado um desserviço ao evangelho, mas nunca de forma generalizada. Nós precisamos pontuar isso aqui. Chegamos ao ponto de alguém afirmar: precisamos sair da igreja institucionalizada para podermos encontrar Deus fora dela. Os desigrejados defendem que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja local. Estas ideias vêm sendo vinculadas através de livros, palestras e mídia, tornando-se um movimento crescente a cada dia. Muito provavelmente você já tem ouvido alguma coisa sobre os desigrejados, especificamente porque eles estão aqui no YouTube disseminando os seus ensinos. Eles se dizem amar o noivo, porém odeiam a noiva. E soma-se a isso que há uma variedade de grupos de desigrejados. Por quê? Porque tem aqueles que se decepcionaram com alguma coisa na igreja e preferem ficar em casa. Geralmente, eles dizem que os crentes daquela igreja são falsos. Eu escuto bastante. O pastor só dá atenção a fulano porque fulano é babão dele. Aquela outra igreja tem 2 pesos e 2 medidas. Então eles afirmam qualquer coisa, estão decepcionados com a igreja e acham melhor cultuar em casa. Um outro grupo de desigrejados diz que a igreja é desnecessária porque ela foi constituída por Constantino a partir do ano 300 depois de Cristo. Eles dizem que o templo é coisa de homem, né? A igreja parece mais uma empresa, está presa a um CNPJ, está presa a um governo, está fugindo da palavra e eu não quero fazer parte de uma igreja assim. Tem outros desigrejados que dizem que a igreja é um show de horrores. Pastores pedindo dinheiro, fazendo campanhas extravagantes, de fato isso acontece. Pessoas que só pensam em si e elas preferem cultuar a Deus sozinho em casa ou se reunindo com outros desigrejados de casa em casa, sem nenhum tipo de organização. Há também um quarto grupo de pessoas desigrejadas que, pelo fato da igreja se envolver com partidos políticos e se envolver com escândalos financeiros ou discussões teológicas, eles preferem ficar de fora. E tem o grupo que nós chamamos de semi-desigrejados. São aqueles irmãos que participam de um culto e faltam 5. Mas voltando para cá, esses dias eu ouvi de alguns desigrejados as seguintes palavras: meu dízimo hoje é livre, eu posso ajudar o órfão, a viúva, o levita e o estrangeiro, coisa que antes eu não podia fazer.
porque eu era cativo a uma igreja. Hoje a casa do tesouro pode ser até mesmo meu vizinho. Será mesmo? Eu queria ver isso na prática. Uma outra pessoa disse assim: eu não sou filiado a nenhuma congregação e me sinto muito bem assim. Eu sou livre para cultuar em qualquer lugar. Não sou preso a nenhuma ideologia, a nenhuma corrente teológica, mas sou servo de Cristo. Esse tipo de discurso parece até bonito, mas teologicamente está totalmente equivocado. Enfim, qual é o problema em ser desigrejado? Quais as implicações de ser um desigrejado? E eu posso afirmar sem medo, são muitas. Primeiro, ele não participa da ceia do Senhor, porque ele não é membro. E a Santa Ceia foi instituída por Jesus para lembrarmos do seu sacrifício na cruz. Lucas capítulo 22, versículo 19 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O desigrejado não participa desse momento. O desigrejado não está em comunhão com a igreja local para, juntamente com outros irmãos, celebrarem o sacrifício de Cristo e proclamar a sua vitória na cruz. Mas uma segunda questão é porque um desigrejado não se batiza. O batismo não salva, mas é essencial para o cristão que confessa e se arrepende de seus pecados. É reconhecer de fato a importância de um relacionamento mais próximo de Cristo e de sua igreja. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mas um desigrejado fica fora disso. Terceiro, o desigrejado não tem pastor, não tem presbítero, e a gente não sabe quem é quem o orienta. Muito provavelmente ele é mestre de si mesmo, ele se orienta. Mas quem assim procede quebra alguns princípios elementares que nós vemos no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: e ele mesmo, esse ele mesmo é Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o texto diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Eu chamo a atenção para a liderança que Deus estabeleceu sobre a sua igreja. Mas um desigrejado não quer liderança. Mas tem muitos outros problemas. Por exemplo, ninguém pode ser cristão sem fazer parte simultaneamente da igreja. De uma igreja local, de uma igreja visível. Ser cristão implica estar unido a uma comunidade cristã, que é o corpo de Cristo. João Calvino disse certa vez: da mesma maneira que estamos obrigados a crer na igreja, que é invisível para nós e conhecida apenas por Deus, assim também se nos manda que honremos a igreja visível e que nos mantenhamos na sua comunhão. É fato que a igreja tem problemas, e tem muitos, ninguém nega isso, mas entenda que ela é uma obra inacabada. Deus a transformará em uma noiva imaculada, sem manchas e sem rugas. Então fica a questão: qual é o perigo de se tornar um desigrejado? O perigo é porque provavelmente você não passou ainda pela experiência da verdadeira conversão. E nós estamos vivendo um mar de desapontamento e frustração pela igreja visível em nosso país. Muitos perderam o encanto pela noiva de Cristo. E isso se dá ao fato de muitos escândalos, como nós já mencionamos lá no início. Cenários onde o louvor e a pregação têm sido torcida por dinheiro. De vez em quando ouço meu próprio pai dizer: no meu tempo não era desse jeito. Isso faz que também a santidade seja afetada e se perca o prazer de estar na casa do Senhor. Em momentos assim, precisamos lembrar que Jesus não perdeu o controle de sua igreja. E é por essa razão que continuamos a nos reunir, semana após semana, como membros do corpo de Cristo. Assim como nós amamos a igreja invisível, nós também amamos a igreja visível, que permanece fiel à palavra de Deus. Um último texto que eu deixo para a sua meditação se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar,
como é costume de alguns. Não perca o prazer pela igreja visível porque alguém foi decepcionado, porque alguém está com raiva, ficou com ódio e está querendo disseminar que a prática de nos reunirmos numa igreja local não está presente no Novo Testamento. Isso é uma mentira ideológica. E que esse conteúdo possa ter trago luz e entendimento ao teu coração. Que Deus te abençoe. Não esquece, deixa teu like, comenta se você gostou desse conteúdo, compartilha e não deixa de me seguir. Valeu!